nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 19. Hoje pela manhã fizemos a exposição dos versículos de 1 a 11. Então hoje à noite daremos continuidade àquilo que foi pregado, falando agora dos versículos 12 a 19. Com a graça do nosso bom Deus, quem sabe na Páscoa do ano que vem, pregaremos os textos continuados do capítulo 15 de 1 Coríntios. Por isso, grave bem as informações de hoje. Elas serão valiosas para daqui a um ano, quando falarmos novamente neste texto. Como de costume, mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto, para que você confira aquilo que está sendo lido. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque se temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vocês conhecem bem essa frase? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Esse era o questionamento das mulheres, enquanto domingo de manhã iam colocar especiarias sobre o corpo de Jesus Cristo. Mas além da pedra, havia também outro empecilho para elas estarem no túmulo. Havia o selo romano. O selo romano era colocado de uma forma para dizer que ali ninguém deveria entrar. É como que dizendo, aqui ninguém mexe, aqui a morte venceu. Naquela época, quebrar o selo romano era um crime contra César. Era o equivalente a declarar, o império não manda aqui. No entanto, quando a madrugada chegou, nós sabemos que o impossível aconteceu. A pedra foi removida, o selo foi quebrado, os soldados ficaram como mortos e o túmulo estava vazio. O selo mais forte do mundo não suportou o rei da vida. Enquanto o império dizia, fique no túmulo, Deus disse, levante-se. E é exatamente esse ponto que Paulo vai defender na primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer que se não há a ressurreição, então o selo continua intacto. Mas se não há ressurreição, então a morte ainda manda. Se não há ressurreição, a fé é inútil, o evangelho é vazio, o futuro é escuro. Paulo não está discutindo uma filosofia, ele está dizendo, se o selo não resistiu à ressurreição, nada poderá resistir ao poder de Cristo em nós. Deste modo, é importantíssimo que você avalie, que você creia na ressurreição conforme o evangelho verdadeiro. Para esclarecer sobre isso, é importante relembrar aquilo que dissemos hoje pela manhã, quando estávamos falando sobre esta carta. Esta carta foi escrita para resolver um litígio, uma briga que estava acontecendo na igreja. Havia alguns grupos na igreja de Corinto, e dentre esses grupos havia o pior deles, eram os espirituais. Eram aqueles que diziam assim, olha, eu não sou nem de um grupo nem do outro, eu sou de Jesus. E eles se achavam melhores do que todos. E por eles serem espirituais demais, eles acreditavam que tudo acontecia num plano superior e não nesse plano mortal.
Eles não concordavam, não acreditavam que a carne pudesse ser redimida. Por isso, eles negavam a ressurreição dos mortos. Eles diziam assim: ora, a matéria é má, o corpo é mau. Por isso, para eles, não teria como ressuscitarem em corpo físico. Eles imaginavam que aconteceria uma ressurreição espiritual. Então tente imaginar, as pessoas morreriam, nunca mais ressuscitariam. Eles, na verdade, quem morreu agora está em um plano elevado e, de certa forma, não tem uma situação melhor do que essa. Eles imaginavam que se a carne é má, então eles foram libertados do corpo. Se o corpo é mau, então foi uma coisa boa a morte. Desse modo, eles informavam, a conclusão que eles chegavam não há ressurreição dos mortos. Observe que é justamente isso que Paulo está dizendo, quando ele diz assim, no versículo 12, e ele já tinha explicado dos versículos 1 a 11, dizendo grandes evidências que Jesus tinha ressuscitado, que esta é a fé que sempre foi pregada. Mas se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E isso é muito sério. É como se Jesus tivesse ressuscitado só na imaginação, ou apenas espiritualmente, não num corpo, mas em um espírito elevado, algo desse tipo. E então Paulo vai dizer que não, ele vai contestar imensamente. Tanto é que ele vai dizer que Jesus foi tocado, a ponto de Tomé tocar em suas feridas. Mais ainda, Jesus comeu com os seus discípulos. Lembram disso? Ele comeu peixe assado, comeu pão na presença deles. Jesus ressuscitou, tanto que falava e ouvia, ele interagia com as pessoas ao seu redor. Jesus expressou após a sua morte pensamentos, sentimentos, desejos. Ou seja, ele inclusive foi reconhecido pelas pessoas. Embora Jesus estivesse com o seu corpo glorificado, porque ele não tinha mais as mazelas do pecado, gerava um pouco de estranhamento entre as pessoas. Mas logo eles reconheciam, é o Senhor, é o Mestre, é Jesus. Então observe, se não há ressurreição entre os mortos, então o que seriam todas essas características que Jesus demonstrou em sua ressurreição? É claro que há ressurreição entre os mortos, mas se não há ressurreição entre os mortos, meus irmãos, se Jesus não ressuscitou, então toda a nossa pregação é inútil. Todos os ensinamentos sobre Jesus são inúteis. Todos os ensinamentos que vêm de Jesus são mentirosos. Se Jesus não ressuscitou, todo o conteúdo do Evangelho e até mesmo a prática de pregar sobre ele são inúteis, não tem valor nenhum. É inútil, inclusive, acreditar em Cristo. É inútil toda fé e confiança em um Cristo que não ressuscitou, não valem de nada. E ele diz justamente isso. Ele diz, se não há ressurreição de Cristo, então, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E ele ainda diz assim, e somos tidos como por falsas testemunhas de Deus, porque havemos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Observe, Paulo está dizendo assim, a nossa pregação é uma mentira. Se Jesus não ressuscitou, somos todos mentirosos. Pode até ser que tenha alguns bem intencionados, mas se Cristo não ressuscitou, todos estamos sinceramente enganados e ainda enganamos aos outros. Se Cristo não ressuscitou, Deus é um mentiroso e não há verdade em Cristo para se acreditar. Percebe essa ênfase contínua? Ele dizendo várias vezes, Jesus não ressuscitou, não ressuscitou, é para dar uma ênfase. Essa repetição contínua de várias negativas, esses muitos nãos de Paulo, há um destaque aqui, apontam para uma ideia afirmativa.
É como se eu pudesse repetir essas ideias, só que ao contrário. Acompanhe comigo. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então Deus é verdadeiro e a sua verdade está em nós. Se Jesus ressuscitou fisicamente, então a nossa pregação é verdadeira e a sua fé não está firmada na sinceridade subjetiva, mas na verdade absoluta. Se Jesus ressuscitou, então no último dia ressuscitaremos fisicamente para viver como Jesus viveu. Teremos um corpo glorificado, transformado, sem as mazelas do pecado. Viveremos eternamente com Ele aqui nesta terra. Jesus, de fato, ressuscitou. Nós acreditamos nisso. Tanto acreditamos que entendemos que o Evangelho é o Cristo vivo. Eu queria chamar a atenção daqueles que falam de Jesus. Aqueles que contam histórias da Bíblia, aqueles que ensinam seus filhos, aqueles que falam qualquer mensagem que seja do Evangelho. Tanto as mães e pais que falam aos seus filhos, como professores de escola dominical, presbíteros e diáconos. Eu pergunto, a sua mensagem depende da ressurreição? Ou se nós tirarmos Cristo, o Cristo vivo, a sua mensagem seria a mesma? Pense sobre isso. O Evangelho é Cristo vivo. Nós cremos nisso, que Jesus está vivo. Nós pregamos esta verdade e ela deve estar entranhada em todo o nosso discurso, em tudo o que ensinamos. Deixe-me tentar ilustrar isso da seguinte modo. Tente imaginar alguém tentando ensinar uma coisa para uma criança, dizendo para ele: olha, você tem que obedecer seus pais. Esse ensinamento é errado? Não, de modo nenhum. É um ensinamento bom, é lícito. Mas é apenas um discurso moralista. Não tem Cristo nesse discurso. É por isso que a Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é grato diante do Senhor. É sempre Jesus envolvido. Se Ele não está envolvido nas coisas em que você diz, o que você diz não é um discurso cristão, mesmo que tenham palavras da Bíblia. Mesmo que tenham palavras da Bíblia. Eu ainda digo, nós acreditamos que Jesus está vivo. Se você não concorda com isso, este não é o seu lugar. Aqui se ensina que Jesus está vivo. Ele não é apenas mais um sábio, Ele é o próprio Deus. E por isso cremos que Jesus é o ressuscitado que reina. Sabe, é um culto de Páscoa, é um culto de ressurreição, é um culto em que anunciamos o ressuscitado. Mas é até estranho falarmos assim: olha, se estamos numa igreja, todo mundo aqui acredita que Jesus ressuscitou. Mas eu quero te dizer que Ele não só ressuscitou, Ele reina. Sabe o que isso quer dizer? Que se você vive a sua vida como se Jesus continuasse morto, então você não acredita de fato na ressurreição, porque a nossa fé é o que motiva as nossas ações. Há uma prática no catolicismo romano, principalmente no popular, em que no sábado de aleluia, ou seja, entre a sexta-feira e o domingo, era permitido cometer alguns delitos. Por exemplo, no interior lá de Goiás, era muito comum a prática de roubar galinhas. No sábado, era permitido roubar galinhas, no sábado chamado sábado de aleluia. Ora, por que era permitido roubar galinhas? Porque Jesus está morto. Ele não está vendo o que você está fazendo de errado. Meus irmãos, muitos que se abrogam o título de cristãos vivem como se Jesus continuasse morto. Eu posso pecar porque Ele não está vendo. Eu posso pecar porque mesmo que Ele veja, Ele não vai me punir. Eu posso pecar porque eu não devo satisfação para ninguém. Eu posso pecar e viver do modo como quero. Eu quero te dizer que isso é pregar outro evangelho para o seu coração. Jesus governa cada área da sua vida.
Jesus é o Rei, o ressuscitado, que governa não somente o seu domingo, mas a semana inteira. Ele deve governar sobre a sua casa, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, cada aspecto da sua vida. Tudo deve girar em torno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas eu quero te dizer ainda mais: Jesus redime a matéria. Presta atenção. Alguns membros da igreja de Corinto acreditavam que a matéria é uma coisa má. E você já deve ter escutado coisa parecida. Recentemente eu escutei alguém dizendo assim: o que importa é o espírito, o corpo não importa. Isso é mentira. Não cremos nisso. O corpo importa, tanto que Jesus veio em carne. Jesus ressuscitou em um corpo humano. Embora o corpo de Jesus fosse glorificado, ele não tinha as mazelas do pecado, mas era um corpo humano, como o seu será. Mais ainda, as pessoas têm uma ideia sobre novos céus e nova terra como algo apenas espiritual. Muita gente, quando se fala, o que vai acontecer no fim do mundo? Nós vamos morar no céu. Não. Deixa-me te trazer uma notícia diferente. Não. Você não vai morar no céu na eternidade. Você vai morar no céu caso você morra hoje. Você que crê que Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz e perdoou os seus pecados, você imediatamente estará nos céus. Agora, imediatamente. Aqueles que partirem irão se encontrar com Cristo nos céus e morarão por lá, mas temporariamente. Um dia haverá o arrebatamento da igreja. Jesus descerá com todo o poder e glória. Nesse dia terá um juízo final. Nesse dia os mortos ressuscitarão. Nesse dia todo olho o verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E depois desse dia, que nós chamamos de último dia, nós estamos falando de ressuscitados. Onde é que vamos morar? Num lugar que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Nova terra. É aqui. Essa terra será transformada. A ressurreição de Cristo não é apenas do corpo físico, mas de toda a matéria. Cristo redimirá, transformará tudo o que existe. Tudo que é no céu, tudo que há na terra, tudo será transformado. Por isso, não existe nada de profano no seu trabalho, nos seus estudos. Por isso, tudo pertence a Cristo. Essas pessoas que tentam espiritualizar todas as coisas, como se fosse algo intocável, algo mais sublime que os outros, esquecem que Cristo governa sobre tudo, nesta terra, nesta vida. E Ele virá para resgatar, para transformar não só o seu espírito, mas também o seu corpo. Não é necessário apenas crer a respeito do evangelho verdadeiro, mas é necessário crer na ressurreição que traz a esperança verdadeira. Essa esperança verdadeira se refere ao presente. Observe como Paulo descreve isso. Ele diz assim, versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Presta atenção aqui, olha a linha de raciocínio, olha o tanto que é perigoso achar que tudo é espiritual, né? E eu estou usando a palavra espiritual aqui como se tivesse uma coisa acima do que nós vivemos aqui, né? Eu estou dizendo como se o que vale é apenas o espírito e não a carne. Olha como isso é perigoso. Se o corpo é mau, todos os nossos pecados nunca serão vencidos. Nós vamos continuar pecando, pecando e pecando. E observe, você nunca terá a capacidade de vencer o pecado. Se o corpo é mau, isso quer dizer que você nunca vai conseguir ter uma vitória sobre o pecado. Você sempre vai pecar compulsoriamente, continuamente. Mas se há ressurreição,
Então esse mesmo corpo, você pode ter vitória sobre o pecado. Se você nasceu de novo, então o Espírito Santo habita em você e ele capacita você para a obediência. Pela fé, meus irmãos, é possível vencer o pecado hoje. Percebe como é grave essa ideia de querer dizer que o Espírito é melhor do que a carne? Alguns até, deixem-me explicar algo a respeito aqui, que geralmente causa confusão. A Bíblia usa uma linguagem para descrever uma nova natureza e uma velha natureza. Tente imaginar assim, o que é a velha natureza? Antes de você conhecer a Jesus. Na velha natureza, tudo que você faz é pecar. Na nova natureza, o Espírito Santo habita com você e te ajuda a obedecer. Só que Paulo, quando vai usar essas linguagens de antiga natureza e nova natureza, ou antigo homem, novo homem, ele também usa a linguagem de carne e espírito. Então ele diz assim, aqueles que estão na carne vivem no pecado. O que é estar na carne? É esse corpo aqui? Não, é a velha natureza. Aqueles que estão no espírito, ele está falando daqueles que estão na nova natureza. Porque se a carne fosse má, meus irmãos, Jesus teria pecado, Jesus veio em carne. E mais, quem pensa assim, acha que o corpo é mau e o espírito é bom. Jesus veio não só para salvar o seu corpo, ele também veio salvar o seu espírito, que também é pecador. Ou seja, você peca com o corpo e com o espírito. Os dois precisam de redenção. Mas veja como o texto não fala apenas do presente, ele traz uma esperança verdadeira também para o passado. Observe, ele diz, ora, versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Eu quero trazer à sua memória pessoas, os seus entes queridos que já faleceram. Eu quero te trazer à memória aqueles que morreram em Cristo, que têm esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Traga eles à sua memória agora. Eu quero te dizer, se Jesus não ressuscitou, a morte venceu sobre estes. Não há esperança para eles. Se de fato Jesus não ressuscitou, se nós não ressuscitaremos, esses que morreram estão perdidos. Mas a Bíblia aponta Jesus como a primícia dos que dormem, o primogênito dentre os mortos, o primeiro ressuscitado. Se Jesus não ressuscitou, os nossos irmãos e amigos que partiram foram vencidos. A morte os venceu e não há quem os resgate da cova. Mas Paulo escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 4, dizendo assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Meus irmãos, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, há esperança não só para aqueles irmãos no passado, mas é claro, também para os irmãos, para nós no futuro. Leiamos o versículo 19 que diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Presta atenção, leia de novo esse versículo, ele parece estranho. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, então tudo isso aqui é enganação. Vai para casa. Abandone a igreja. Não venha mais. Se não há ressurreição, vai viver a sua vida do jeito que você quer. Se não há ressurreição, pare de frear seus instintos. Siga seu coração, faça o que te faz feliz. Se não há ressurreição, viva fazendo o que você achar mais certo. Se não há ressurreição, você está perdendo a sua vida aqui na terra e está perdendo uma vida na eternidade que também não existe.
Mas se há ressurreição, meus irmãos, então a vida eterna é real e grande será o seu galardão. Se há ressurreição, somos os mais felizes, mais bem-aventurados, mais abençoados desta terra. Por isso você deve viver de acordo com a vontade de Deus, porque há ressurreição e as nossas dificuldades aqui serão plenamente recompensadas. E ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se renova dia após dia. Ainda que nós tenhamos uma leve e momentânea tribulação, nos será dado um grande galardão nos céus. Vale a pena perder este mundo inteiro e ganhar a verdadeira vida com Cristo. Já que existe vida eterna, então haverá o juízo final, haverá um momento em que a balança será equilibrada, onde toda lágrima será enxugada, onde viveremos eternamente com Deus na presença de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nesta igreja pregamos que Jesus ressuscitou, pregamos a mensagem da esperança, de que um dia seremos também igualmente ressuscitados, viveremos como Ele hoje é. E se Cristo vive, então o seu pecado não reina. Presta atenção. Falamos hoje de manhã e eu gostaria de repetir isso. A ressurreição a cruz de Cristo é o ato sublime. A obra de Cristo foi realizada na cruz. Jesus na cruz morreu e perdoou todos os seus pecados. Presta bem atenção nisso. Jesus na cruz pagou o preço. Você não tem mais como ser condenado. Só que como é que nós sabemos dessa verdade? É porque Deus mesmo, que puniu Jesus Cristo, é quem aceitou o sacrifício. Deus mesmo, quem castigou Jesus com o seu pecado, aceitou o pagamento. Se Jesus pagou o preço, então Ele ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus Cristo, por isso não há mais condenação para você, não há mais alguma coisa. Gente, deixa eu explicar de novo, não tem o que te condene ao inferno, porque Jesus ressuscitou, Ele pagou um preço na cruz por você, e esse preço foi aceito. Deus olhou para a obra de Jesus na cruz e disse: sim, meu filho, eu aceito esse sacrifício, e por isso o meu povo não recebe mais condenação, eles estão salvos. Mas tem mais. Se Jesus ressuscitou, o pecado não reina mais. Você não é mais escravo do pecado. Se Jesus ressuscitou, Ele está vivo e do seu lado. E Ele te ajuda a lutar contra o pecado. O pecado não reina mais em sua vida. Se Jesus ressuscitou, a sua vida foi transformada. Por isso, viva de acordo com o que você crê. É de graça. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. É de graça. Mas uma vez que você o recebe gratuitamente, viva de acordo com o que você crê. Eu queria também falar com os irmãos que a ressurreição não é apenas uma doutrina. Ela é um fato histórico. Descrevemos hoje pela manhã, nos versículos de 1 a 11, que Jesus ressuscitou. Nós temos certeza, convicção disso. Nós temos grandes evidências disso. O túmulo está vazio. As evidências são muitas. Mas a maior das evidências é que você foi transformado. É que você é uma nova pessoa. Por isso proclame isso. Anuncie. Diga para as pessoas: Jesus ressuscitou. Eu quero te desafiar a essa semana, conversar com alguém próximo a você e dizer isso. Falar: olha, passou a Páscoa, passou a Semana Santa, passou esse momento. Eu vou te falar, viu? Eu acredito que aquele homem que viveu há 2000 anos atrás está vivo ainda hoje. E eu acredito nisso não apenas porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz e eu acredito no que ela diz, mas também porque eu fui transformado pelo ressuscitado, por aquele que reina. Evangelize, anuncie a boa nova de salvação. Mais ainda, meus irmãos, a ressurreição é uma forma da igreja se consolar. Nós temos irmãos, temos amigos. É lamentável que a morte venha sobre alguns entes queridos nossos. Você que me ouve hoje,
já esteve em muitos velórios, em muitos lugares em que pessoas aparentemente cheias de vida, com tanto a realizar, e suas vidas foram ceifadas. Alguns ainda estão na iminência da morte e você acompanha esse processo. Meus irmãos, a igreja presbiteriana do Jardim P deve ser uma igreja que traga consolo, que traga esperança e consolo, que está junto. Nós cremos da mesma forma, nós cremos na mesma ressurreição. Por isso, esteja presente aos sofredores, esteja presente chorando com os que choram, porque um dia nos alegraremos eternamente com estes que se alegram. Irmãos, eu queria também dizer que Jesus venceu o pior inimigo. Jesus venceu o maior dos adversários. Ele venceu a morte. Ele não venceu o seu problema momentâneo. Deixa eu tentar explicar isso, que às vezes a gente quer que Jesus resolva os nossos problemas. Deixa eu te contar, Jesus morreu para te dar a vida eterna, para te livrar do pecado, não do seu chefe chato, não do trânsito desagradável. Ele não morreu para isso, não. Nesse momento, nós vivemos essa vida difícil. Não tem como fugir dessa realidade. Pelo contrário, essa realidade nos informa que nós não vivemos, não somos deste mundo. Para com essa idolatria do aqui e agora. Esse mundo ensina você que o importante é viver o agora. Aproveita o agora. Eu digo para você, a ressurreição nos diz para você pensar na eternidade. Para de pensar no agora. Comece a olhar para a eternidade. Você viverá muito melhor o agora. A ressurreição liberta você da pressão de ter que viver tudo hoje. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai conseguir viver tudo que você quer. Você não vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Não vai. Olha, eu queria viajar para tantos países. Eu queria conhecer tantos lugares. Não vai, não tem jeito. Eu queria comer tanto tipo de comida. Não vai. Nossa, eu queria ter a chance de ter minha casa própria. Talvez você não tenha. Mas a minha vitória é conseguir minha casa. Não, não é. A sua vitória é a ressurreição de Cristo, que um dia ressuscitará você. Neste mundo, você sofrerá problemas. Neste mundo, ainda teremos dificuldades, justamente para anunciar a você que você não pertence a este mundo perdido. O seu lugar não é aqui. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para o mundo restaurado que ainda chegará. Por isso, saiba que vale a pena obedecer. Vale a pena resignar-se. Não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Vale a pena olhar para Cristo e não para o seu coração. Vale a pena. A Bíblia diz que quem quer vir após mim, é assim as palavras de Jesus, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Vale a pena a obediência, porque existe a ressurreição. Existe algo melhor. Esse mundo aqui não é o fim da história. Ainda há toda uma eternidade nos aguardando. E para encerrar, meus irmãos, eu queria falar da Páscoa. A Páscoa não apenas conta o que Jesus fez, ela reafirma quem nós somos diante dele. A Páscoa proclama que a morte não venceu, que o pecado não tem a palavra final, que a esperança não é uma ilusão. O versículo 20 diz assim: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a nossa grande Páscoa. Jesus está vivo. E deixa eu te contar uma coisa, nós não celebramos a Páscoa apenas uma vez no ano. Nós presbiterianos, todos os domingos, viemos a esta igreja celebrar o Cristo ressurreto. Anunciamos a sua morte até que Ele venha. Nós proclamamos, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, mas se Ele ressuscitou, a fé é viva. Se Cristo não ressuscitou, a esperança é ilusão, mas meus irmãos, Jesus ressuscitou, por isso a esperança é certa. Se Cristo não ressuscitou, morremos e acabou. Os meus irmãos,
Jesus ressuscitou, por isso sabemos que viveremos para sempre. O Evangelho é o Cristo vivo, é aquele ressuscitado que reina eternamente, e no último dia ressuscitaremos com Ele. Feche seus olhos, curve sua